2 de junho de 2015. Escândalo da FIFA faz Josef Blatter entregar o cargo de presidente e convocar novas eleições. Ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, é indiciado pela Polícia Federal. Com Osório ainda como observador e com Milton Cruz no banco de reservas, o São Paulo terá Ganso e Carlinhos de volta ao time na partida contra o Santos nesta quarta-feira. Desfalcado do atacante Robinho e sonhando com a volta de Paulo Henrique Ganso, o Peixe segue se preparando para enfrentar o tricolor no Morumbi. O 22º reforço da era Alexandre Matos no Palmeiras está a caminho. Vem aí o centroavante Alexandro do Flamengo. Corinthians tenta amenizar a crise contra o Grêmio amanhã em Porto Alegre. Olá, boa noite, Stella. Hoje é um dia muito especial, minha gente. É terça-feira, mas hoje também acabou a era Josef Blatter na FIFA. O recém-eleito para mais um mandato aí, esse suíço, não suportou o escândalo de corrupção, de extorsão e de lavagem de dinheiro que envolve vários membros da entidade e decidiu, entregar o cargo depois de 14 anos no poder. Se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica o... A data de hoje marca o fim de uma era na FIFA. O suíço Josef Blatter anunciou a renúncia do cargo de presidente do órgão máximo do futebol. Isso depois de ter sido reeleito pela 4ª vez há apenas 4 dias. O dirigente assumiu o comando da entidade em 1999. Sofreu com crises políticas durante quase todos os mandatos. Mas a última, deflagrada há exatamente uma semana, quando agentes do FBI prenderam 7 membros do alto escalão, entre eles o brasileiro José Maria Marim, ex-presidente da CBF, respingou agora na presidência. Capoeiraram que tinha malandro aqui de montão. Os tiras vieram munidos de matraca, escopeta e pastor alemão. No discurso de renúncia hoje em Zurique, Blatter afirmou que repensou sobre os 14 anos que esteve à frente da FIFA. Disse amar a entidade mais do que tudo e ter feito sempre o que achava melhor para ela e o futebol. Ainda segundo ele, apesar de ter sido reeleito, o mundo do futebol não está apoiando mais um mandato. J'ai donc décidé de me représenter à la présidence, car je suis convaincu que c'était la meilleure option pour l'organisation. A saída de Blatter foi o assunto mais comentado do dia. Todo mundo está sabendo, um escândalo muito grande de corrupção na FIFA. E isso aí para mim já era esperado. Saindo ele, vai entrar outro que talvez faça a mesma coisa que ele ou não. Mas também abre aquela opção, né, de ou não. Qualquer mudança, qualquer coisa substitui qualquer um deles. Eu acho isso, né? O povo não aguenta mais. E malandro é malandro, mané, mané. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. As mudanças no comando da FIFA não serão imediatas. Uma nova eleição será convocada e até lá, Blatter permanece no mesmo cargo. De acordo com ele, o próximo congresso deve demorar e todo o procedimento será feito pelo Estatuto. Cette procédure devrait être effectuée conformément au statut de la FIFA. Domênico Scala, do Comitê de Auditoria da FIFA, será o responsável pela próxima eleição. Ele afirmou que é preciso no mínimo 4 meses para se organizar um novo pleito. A expectativa é a de que isso ocorra entre dezembro desse ano e março de 2016. The expectation is that this could take place any time from December of this year to March of next year. O comando do futebol mundial está indefinido. Resta saber agora quem será o próximo poderoso chefão, porque ao que tudo indica, a política atual da entidade é a de que o último que sair apague a luz. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A situação ela era insustentável. As investigações
era só o começo, a gente já previa isso, que ia atingir muita gente. Chegou até o Jerome Valk, que é o secretário-geral da FIFA, teria partido dele o dinheiro que subornou, né, o Jack Warner para comprar o voto que pagou o voto, né, do Jack Warner para a África do Sul fosse sede em 2010. Isso vai acabar respingando no Blatter e vai ter muita repercussão, vai chegar também aqui no Brasil, na CBF, já tem até uma investigação em andamento, vamos falar sobre ela ainda hoje no Gazeta Esportiva, e fica aí a expectativa de quem vai assumir o comando da FIFA. Eu não acredito no jordaniano, o príncipe que foi candidato e concorreu com Blatter, tampouco no Figo. Michel Platini, como presidente da UEFA, talvez fosse um sério candidato. A UEFA, inclusive, ameaçou boicotar a Copa do Mundo por conta das denúncias de corrupção na FIFA. Então, muita coisa ainda vai acontecer. Meu querido Chico Lang, ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Boa noite a todos vocês. Boa noite a Paulinha, né, que está aí fazendo matéria especial. Enfim, eu quero dizer o seguinte... Tomara que descubram que houve uma grande picaretagem na Copa de 2014 e que a Copa de 2014 seja anulada. Olha que beleza. É o que eu estou esperando que aconteça, porque não é possível. Assim a gente esconde debaixo do tapete a maior vergonha da nossa história, que foi levar 7-1, né, da Alemanha no Mineirão. Chicão, o pessoal tá gostando. Aí pelo menos assim a gente tira algum benefício disso. Eu estou dizendo a gente e o povo, né? Porque eu não estou falando dos cartolas que evidentemente se beneficiaram a FIFA, principalmente, que levou 18 bilhões de dólares do Brasil. Aí a minha pergunta é a seguinte, por que a Copa veio no Brasil? Você acha que se fosse nos Estados Unidos, eles levariam esse lucro lá para a Suíça, 18 bilhões? Não levaria, não. Lá porque é o seguinte, o tio Sam é o tio Sam. O tio Sam é o seguinte, não mexam com a verba que existe no Forte Knox. Mexeu no ouro do Forte Knox, fim de conversa, é cadeia, é cana, pode ser qualquer um. É xilindró. É xilindró. O Flávio Prado falou uma coisa que ele tem razão, né? O Al Capone matou mais de 360 pessoas ou mandou matar. Roubou, criou a indústria paralela de bebida no século, na década de 20, 1930, 1920, fez gato e sapato. Quando ele roubou o fisco... Quando ele fraudou... Ele fraudou o fisco, ele foi em cana. Então é assim que funciona nos Estados Unidos. Agora, precisou o FBI entrar na jogada para começar a moralizar o futebol mundial. E os americanos não vão parar por aí, porque hoje está tudo globalizado. E o que é estar globalizado? Todo mundo tem conta, essas grandes instituições têm conta em tudo quanto é lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, quem não tiver conta no movimento da capital. Então, resultado, está todo mundo preso ou vai acabar sendo preso. No Brasil ninguém extradita, mas nos outros lugares extraditam sim. Então, está aí o tio Sam, eu não gosto de americano, detesto o capitalismo e o imperialismo, os caras são chatos, só gosto do rock americano, acho legal pra caramba. Inventaram, isso é uma coisa maravilhosa, o rock eu gosto. Agora, vou dizer uma coisa pra vocês, que os americanos merecem uma salva de palmas, Merece, os caras são bons. Uma salva de palmas. O FBI, precisou o FBI entrar nessa porcaria desse futebol para começar a botar esses caras em cana. Parabéns ao tio Sam, pelo menos isso aí eles fizeram de bom. É isso aí, Chicão, concordo com você. Quero só agradecer hoje, rapidinho, João, que hoje eu passei o dia com o núcleo de web da TV Gazeta, a Paula Vilhena, nossa repórter, o Rafael, que é o produtor, o André, que é o novo produtor, tá chegando, o Alex, que é o câmera, e o Melchior. Então, gente, muito obrigada por ter passado o dia comigo, foi muito legal. Eles acompanharam todo o meu trabalho aqui na TV Gazeta, estão cansadíssimos. Agora que vai começar o programa? Pois é, agora que vai começar. E é no pique, minha gente. Hoje é um dia especial. Paulinho, beijo, amei, viu? Tá com você. O presidente da UEFA, Michel Platini, que faz aniversário junto comigo dia 21 de junho, falou ao site da rede britânica BBC sobre a renúncia do Joseph Blatter. O dirigente francês classificou a decisão de Blatter como difícil,
corajosa e correta. Durante as eleições que aconteceram na semana passada, o Platini declarou apoio ao rival de Blatter, o príncipe jordaniano Ali bin al-Hussein, e revelou à imprensa que pediu para que ele abandonasse o cargo antes do pleito da última sexta-feira. Já a CBF divulgou em nota que recebeu o anúncio da renúncia do presidente Joseph Blatter como surpresa. É uma decisão de caráter pessoal e que merece a nossa profunda compreensão, disseram. Os principais jornais do mundo inteiro também repercutiram a renúncia de Blatter. Vamos dar uma olhadinha. O The New York Times, dos Estados Unidos, escreveu: chefe da FIFA renuncia na esteira de escândalo. A decisão de Blatter também estampou a capa do The Guardian, da Inglaterra, o site oficial da rede britânica BBC, no diário Olé da Argentina e no Bild da Alemanha. O esportivo L'Équipe da França falou em game over, fim de jogo, para o Joseph Blatter, e o também francês Le Monde escreveu fim do reinado de Sepp. Já o argentino La Nación anunciou que Blatter deixou a FIFA e convocou um congresso para a escolha do sucessor. Pois é, o mundo todo hoje realmente abalado com essa notícia, né? E a investigação da Justiça dos Estados Unidos sobre a corrupção na FIFA também se aproximou do secretário-geral da entidade, o francês Jérôme Valcke. Segundo aí a publicação do jornal norte-americano The New York Times, Valcke seria a pessoa que autorizou o pagamento de 10 milhões de dólares, aproximadamente 31 milhões e 700 mil reais, a Jack Warner, ex-vice-presidente da FIFA e homem forte do futebol de Trinidad e Tobago. Esse dinheiro enviado ao Caribe seria uma retribuição ao voto de Warner pela África do Sul como sede da Copa de 2010 e está na mira das investigações do FBI. Hoje pela manhã, a FIFA confirmou o pagamento efetuado entre o país africano e o país caribenho, mas não como propina, e sim como forma de financiar um programa de desenvolvimento do futebol. Para blindar aí o Jérôme Valcke, a FIFA ainda declarou que a quantia enviada a Jack Warner, na época presidente da CONCACAF, foi autorizada pelo diretor do Comitê Financeiro, na época o argentino Julio Grondona, falecido no ano passado. Agora estou colocando ali na conta do morto, né? O repórter Jamil Chad, do jornal O Estado de São Paulo, no entanto, teve acesso a um documento que desmente a versão da FIFA. Em 4 de março de 2008, a Associação Sul-Africana de Futebol endereçou uma carta a Jérôme Valcke pedindo que o secretário-geral da FIFA segurasse os 10 milhões de dólares do orçamento do Mundial de 2010 e repassasse ao projeto que ajuda a diáspora de sul-africanos no Caribe. O documento ainda cita Jack Warner como o fiduciário, ou seja, o herdeiro da operação. Pois é. Bom, fala, Celso. Rapidinho, é que eu não pude esquecer do João Valcke falando que o Brasil merecia um pontapé nos fundinhos pela organização da Copa do Mundo. Não deixava de ter razão. Ele merece o quê nos fundinhos agora? Ele não deixava de ter razão, mas agora ele também merece um pontapé nos fundinhos. Um pontapé, você acha? Para ir para a cadeia, um empurrãozinho. Acho um empurrãozinho, né? Para aprender a ser menos arrogante e mais honesto. E menos ladrão, né? Menos ladrão. Então, você imagina, se ele fez isso com o pessoal do Caribe e a coisa está mais do que fixada, está na cara que o Blatter ele não fez, o Jérôme Valcke não agiu sozinho, ele agiu com consciência do Blatter. Claro. E evidentemente que o Blatter, por esse motivo, eu acho que foi vamos dizer assim, a gota d'água para o Blatter pedir a demissão. E foi o que ele fez, antes de respingasse nele. Agora, muita gente está perguntando, mas o Blatter vai para a cadeia? Se for, vai, mas fica na Suíça, porque ele é cidadão suíço. Isso. Então, quer dizer que ele não vai ser extraditado para os Estados Unidos. Agora, diferente do Marinho, né? Vamos explicar bem, que é brasileiro, né? Não está no Brasil, porque o Brasil também não extraditaria para os Estados Unidos. Não tem extradição, mas na Suíça os caras vão extraditar o Marinho. Então, o Marinho deve responder o processo preso nos Estados Unidos. Que situação, hein, gente? Esses americanos chegaram aí, entraram no futebol com tudo, né? É o Capitão América. Capitão América. Grande Capitão América. O Hulk, a Liga da Justiça. A Liga da Justiça. Caramba. Bom, as investigações da Justiça norte-americana já começam a ecoar em outros países. Aqui no Brasil, o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, virou alvo de inquérito da Polícia Federal.
Diante da enorme repercussão do caso de corrupção na FIFA revelado pelo FBI e a Justiça dos Estados Unidos, a Polícia Federal do Brasil resolveu anunciar que pediu o indiciamento do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, após concluir um inquérito que demandou 2 anos de investigações. O Cartola é acusado de 4 crimes: falsificação de documento público, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Federal, Teixeira deixou de declarar dinheiro mantido no exterior, forjou a compra de ações usando uma empresa para movimentar grandes somas em dinheiro e fez transações imobiliárias irregulares. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, o COAF, registrou que Teixeira movimentou 464 milhões e meio de reais entre 2009 e 2012. Outro cartola que teve pedido de indiciamento foi Sandro Rossell, ex-presidente do Barcelona, acusado de falsificar documento público e ocultar informações. A bola agora está com o Ministério Público Federal, que deverá decidir se abre processo contra os cartolas. E não tem a menor dúvida que tem que ser aberto, obviamente. Lógico. Já tivemos uma CPI investigando a CBF, aí a bancada da bola fez tudo para botar água no chope. Bom, tem muita força política. Conseguiu, né? Mas agora o clima é totalmente favorável. Não existe melhor momento para você passar o futebol brasileiro a limpo. E doa a quem doer. Tem muita gente, mas muita gente envolvida. E tem muita gente também que não tem interesse que essa investigação avance. E já passou da hora. Agora é o momento realmente de passar o futebol brasileiro a limpo, criar uma liga, tirar a interferência da CBF nos clubes, ela passa a cuidar só da seleção brasileira, que é o que dá dinheiro para ela mesma. O que acontece na Inglaterra é isso. Cuida da seleção, os clubes criam uma liga para uma gestão própria, entendeu? E todo mundo que está envolvido em lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsificação ideológica, tem que cumprir pena. Acabou. Tem que acabar com essa história de que, sabe, só vai para a cadeia quem não tem dinheiro para pagar advogado. Os grandes poderosos que contam com muita gente bajulando, puxando o saco porque está engravatado, tem carro importado, apartamento de luxo. Então, está na hora da justiça prevalecer. Eu só acho assim, Celso, eu até concordo, seu raciocínio é perfeito, veio de fora para dentro, mas não faz mal, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Essa investigação aí da Polícia Federal já tem 2 anos. Não, já tem 2 anos, mas só que agora eles vão apressar, porque o FBI vai começar a cobrar a nossa polícia daqui. E o FBI cobrando, os caras vão atrás. Eu me lembro bem no caso Menguele. E o respaldo do FBI também, eu acho que isso é importante. Vai ter que fazer, porque tem acordos internacionais, eles vão ter que cumprir. E se não pegarem o Ricardo Teixeira aqui, pegam ele lá fora, em algum lugar, entendeu? Vai ser uma retaliação, uma barbaridade. Na hora que pegarem o Ricardo Teixeira, eu quero ver qual vai ser a delação premiada para ele sair livre da cadeia. Até eu gostaria de vê-lo preso lá. Aliás, porque lá o negócio de delação premiada, é delação premiada, mas o cara tem que ficar com o GPS na canela. Não pode sair. O J. Ávila está preso lá, fez delação premiada, devolveu 150 milhões, mas anda com o torniquete ali, com o GPS, a tal da bola de ferro que o João fala, mas não é mais bola de ferro, é um GPS que os caras põem na canela. É anacrônico, né? Tá atrasado. Então quer dizer que é o seguinte, eu estou louco para que ele vá para lá, porque lá ele vai ter que falar, ele vai ter que dar delação premiada, e lá ele vai contar tudo o que ele fez de podre no futebol brasileiro nos últimos 30 anos. Aliás, que ele herdou do próprio genro, que ele é casado com a filha do João Avelange. Agora, só mais uma coisinha, eu não quero que fique só na CBF, não. Eu quero que vá para os clubes. Eu quero saber porque o Flamengo está devendo quase 1 bilhão de reais e não paga. Por que o Corinthians entrou em crise de repente? De repente entrou em crise, o Corinthians tinha dinheiro sobrando, patrocínio de conta patelado, 300 pau entra, 300 pau sai. Para onde vai esse dinheiro? Eu quero saber por que o Palmeiras precisou usar o nome do Paulo Nobre para conseguir empréstimo nos bancos. Porque senão não ia ter empréstimo, porque não tem crédito na praça. Eu quero saber por que os clubes, na maioria do Brasil, estão na falência. Eu quero que chegue ali, nos clubes, porque é aí que nós vamos pegar o negócio. Não basta ter uma liga. Os clubes são corruptos também. Os clubes são corruptos, igualzinho a CBF. Então eu quero que chegue nos clubes. É aí que eu quero que chegue.
Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo. Papel do Ronaldo, olha o Ronaldo aí, dando risada aí. Ronaldo, Romário. Vamos ver também. Esse aí é senador, né? Mas vamos ver também, né? Senador, mas teve no comitê da Copa do Mundo, né? Até onde interessou. Depois saiu. Então, quer dizer que tem que dar uma checada geral. É isso que eu quero. Tá certo, Chicão. Bom, é o seguinte, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é a seguinte. Você acha que Marco Polo Del Nero deve seguir os mesmos passos de Blatter na FIFA e renunciar ao cargo de presidente da CBF? Sim ou não? Celso Cardoso. Eu acho que sim. Independentemente de interesse eleitoreiro. Mas ele disse que foi eleito agora, Romário, que não estava aí na época. É unha e carne com o Zé Maria Marim, que era com o Ricardo Teixeira. Quer dizer, foi feito todo o processo de transição. Eu não consigo crer que não soubesse de nada. Sinceramente, eu não acredito. Acho que deveria, sim, renunciar até que seja, ou pedir uma licença até que seja concluídas as investigações. Chico Lang. Essa me parece uma saída mais correta. Digna. Digna, né? Deixar a CBF sem um dirigente específico até que tudo seja passado a limpo e tudo seja devidamente justificado, essas acusações que caíram sobre o Marim. Está tudo bem que o José Maria Marim é uma pessoa e o nosso querido Marco Polo Del Nero é outra, mas, como disse o Celso, ele tem razão, os dois eram carne e unha. Então, tem que haver, sim, alguém que tire o Marco Polo de lá onde está, não o demita, mas até o final da investigação, que fique sob suspeita, sob júdice, né? Essa última eleição da CBF. Até na revista Veja dessa semana tem uma reportagem falando sobre o Marco Polo Del Nero e José Maria Marim, que uma das características da amizade dos dois é que sempre que eles saíam juntos para restaurantes, para eventos, para festas, ou davam festas, ou compravam presentes para as namoradas, tudo sempre em dinheiro. Eles tinham aversão a cartão de crédito e talão de cheque. Isso aí é para pobre, né? Que nem nós, que tem que pagar. Só dinheiro, só ali, ó. Dinheiro na lata. Bom, é o seguinte, o resultado da enquete sai no final do programa de hoje, tá? Vamos falar da seleção brasileira? A seleção segue se preparando aí lá em Teresópolis, na Granja Comari, para a estreia na Copa América, dia 14, contra o Peru. Depois de perder o goleiro Diego Alves e o lateral esquerdo Marcelo por motivo de contusão, o técnico Dunga ganhou mais um desfalque para a competição. A seleção brasileira fez nesta terça-feira o primeiro trabalho no campo da Granja Comari. Foi uma atividade leve sob os olhares atentos do treinador Dunga e do coordenador técnico Gilmar Rinaldi. Os goleiros Jefferson Neto e Marcelo Groi fizeram um treinamento específico orientados pelo preparador Cláudio Tafarel. Everton Ribeiro e Douglas Costa devem se apresentar na sexta-feira, enquanto Neymar estará à disposição da seleção na próxima segunda. Os 3 jogadores ainda têm compromissos nos clubes onde atuam. Mas o que realmente chamou a atenção nesse primeiro dia de atividades no gramado foi o clima de paz e tranquilidade, bem diferente do que foi visto durante a preparação para a Copa do Mundo, quando os torcedores acompanhavam os treinos bem de perto. O meia Felipe Anderson, da Lazio, foi poupado e ficou na academia. O fato de estar em final de temporada, até certo ponto, preocupa. Por quê? Porque vai preocupar no que diz respeito ao decréscimo de performance física. Nós só vamos poder observar isso durante os jogos. As chances de lesões podem aumentar? É difícil você afirmar se pode, quem pode lesionar, quem não pode. Você não tem nenhuma avaliação que indique, se o atleta vai lesionar daqui 3 partidas, daqui 2 partidas. Isso é muito complicado de você fazer uma previsão desse assunto. Mas o fato de não ter parado de jogar, ou parado há pouco tempo, nos ajuda. Porque você não precisa fazer uma nova pré-temporada, o que não é o nosso objetivo agora. O mesmo não se pode dizer de Luiz Gustavo, que foi cortado por conta de uma lesão no menisco do joelho direito. O substituto ainda não foi anunciado. Aí, portanto, o Dunga perde algumas peças. Todo o trabalho da seleção, né, está meio ofuscado por conta dessas denúncias na FIFA, que também respinga na gestão anterior da CBF, envolve o José Maria Marim, também envolve o Ricardo Teixeira. Precisa saber o que vai respingar também do Marco Polo Del Nero. Enquanto isso, o Dunga está tentando fazer o trabalho dele. Tem problemas para escalar, tem 2 amistosos aí, México e Honduras, para depois pensar realmente na Copa América. Mas é um clima, digamos assim, de desalento, Chico.
É verdade. E o substituto aí deve ser o Fred, né? Deve ser o Fred. É isso, João? Nosso João, querido João, fala comigo, não está falando, mas provavelmente seja o Fred. É o que está correndo aí na internet, né? Que pode ser que seja o Fred substituto do Luiz Gustavo. Eu acho que vai sair perdendo o Fluminense, porque quem está fazendo gols lá, um atrás do outro. O que é? Que Fred, João? Pode ir. Você fala para falar que é o Fred, aí você fala que é outro Fred, então te explica que Fred que é, por favor. Do Fred do Shakhtar Donetsk. Ah, o Fred do Shakhtar Donetsk, tá bom, então tá explicado. Eu entendi errado o recado aqui no ponto. Então o Fred do Shakhtar porque, Donetsk... na verdade, seria meio contrassenso, né? Você tira um volante e põe um atacante. Não, e ainda mais, tudo bem que o Fred joga bem aqui, faz gol aqui, mas na época da seleção foi o Cone, né? Foi um Cone. Mas coitado, também jogou, né? Jogou... Não é aquele Fred, é outro Fred. Não é o Fred do Flu. É esse o Fred aí, do Shakhtar Donetsk. Esse grande Fred aí. Esse aí vai. Agora vai, Michele. Agora sim, eu senti firmeza nesse Fred aí. Quero mandar um beijão pro senhor Leonardo Alves, ele é cadeirante, ele não perde o nosso programa Gazeta Esportiva. Vem aqui, Pascoal, vem pertinho. E pra toda a família dele, que é corintiana, lá da Vila Arapuá, ele é amigo do seu Agenor Vieira da Silva, que mandou balinhas, Maria Imaculada, Dona Maria Imaculada, esposa dele, cuidam aí da nossa equipe de esportes com muito carinho e com muitos docinhos, né? Hoje o pessoal se deliciou com chocolate e tudo mais. Bom, seguinte, o assunto agora é o vôlei. Atual vice-campeão da Superliga Masculina e terceiro colocado na feminina, o SESI reuniu a imprensa para apresentar as equipes da temporada 2015-2016. Veja na reportagem de Marina Paniza. Na manhã da última segunda-feira, o SESI apresentou as equipes de vôlei masculino e feminino que disputarão a próxima temporada pelo clube. No evento, o presidente Paulo Scaff admitiu cortes no orçamento do esporte para 2015 e 2016. Foi uma redução em torno de 30%. E ficou em torno de 10 milhões de reais. Que viabilizou, se não fosse possível fazer isso, não seria possível a gente estar aqui hoje. Mesmo com os cortes, a proposta é montar um time forte, mesclando jovens da categoria de base com jogadores experientes, como Serginho e Murilo. Talvez nós esse ano tenhamos, né, nos adaptado, ou talvez o orçamento um pouco reduzido, mas certamente, né, o interesse, a vontade e a qualidade não vão baixar de maneira alguma, né? Nossos objetivos continuam os mesmos, como sempre. Após o vice-campeonato da Superliga com o masculino e o terceiro lugar com o feminino na temporada passada, todos do SESI esperam resultados ainda melhores nesse período pré-olímpico. A gente vai brigar pelos títulos, eu acho que isso não dá para a gente negar ou se abster disso. Vai ser tão difícil quanto foi o ano passado, porque o Cruzeiro manteve a base, não mudou nenhum jogador, Taubaté, na minha opinião, reforçou bastante o time. Campinas investiu em alguns estrangeiros que podem ser uma surpresa boa para o campeonato. Então, vai ser um campeonato muito equilibrado, como foi essa última temporada. Eu acho que esse ano vieram peças importantes para a nossa equipe, que vai poder ajudar muito, acrescentar muito. Acho que não só como jogadoras, mas como atletas, que tem a Jaque, tem a Andréia, que estão chegando e que vão ajudar a gente bastante. E são jogadores experientes. Então a gente sabe que ali em alguns momentos decisivos, alguns momentos importantes, a gente vai poder contar com essas jogadoras. A principal novidade da equipe do SESI é a ponteira Jaqueline. Depois de passar a última temporada no Minas, a jogadora chega ao time da capital para se unir ao marido Murilo e pela primeira vez jogar com ele numa mesma equipe. E eles revelam quem foi decisivo para que essa negociação em família tenha dado certo. Estou muito feliz, espero poder dar o meu melhor junto com ele, tá no masculino agora, a gente sabe da nossa responsabilidade dentro da equipe, em poder dar o nosso melhor, em poder fazer o nosso melhor, em poder representar a camisa do SESI da melhor maneira possível. Os jogadores aproveitaram o evento para criticar o atual momento do voleibol brasileiro, principalmente o método de ranqueamento que quase deixou Jaqueline sem clube no começo da temporada passada. A gente continua achando que o ranking é prejudicial, principalmente para os atletas. Aconteceu um erro muito grave, que foi o caso da Jaque, depois da gravidez, dela ter continuado com 7 pontos. Vão repetir o erro com a Tandar, essa é a nossa opinião.
Ninguém está pensando na dificuldade que foi a Jaque de conseguir um time e ninguém está pensando na Tandara isso num ano pré-olímpico. Um ano tão importante para vários atletas e a gente vê aí atletas tendo que ir embora por causa de ranqueamento, por causa que não tem orçamento para pagar um atleta que merece aquilo que faz, né? Que joga, está ali treinando, está desgastando, está se machucando. Então é complicado você viver num país assim e viver nessa situação. A bola vai rolar nesta noite pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 6 partidas começam às 7h30. Confira os confrontos. Entra a arte aqui. Será que o Boquinha ainda está de bigode? Vamos colocar aqui, Boquinha. Vem cá. O Vitória enfrenta o Criciúma no Barradão. O Mojimirim do Céus recebe o Boa Esporte. América Mineiro e Sampaio Corrêa jogam na Arena Independência. Em Belém do Pará tem Paysandu e Santa Cruz. Náutico e Ceará jogam na Arena Pernambuco. E o ABC recebe o Bragantino em Natal. Seguinte, às 9h50 acontecem 4 jogos. Em Macaé tem Macaé e Bahia. O Paraná recebe o Botafogo em Curitiba. Atlético Goianiense e Luverdense se enfrentam no Serra Dourada. E no Estádio Rei Pelé, em Maceió, tem CRB e Oeste. Muito bom, Rogerinho. Marcelo Oliveira não é mais técnico do Cruzeiro. A demissão foi confirmada nesta tarde. Mas que dia hoje, hein? Meu Deus! Confirmada pela diretoria do Clube Mineiro. A eliminação para o River Plate nas quartas de final da Libertadores. E aí o péssimo início do Brasileirão, onde a equipe ocupa o 19º lugar, contribuíram para a saída do treinador, que conquistou 2 títulos brasileiros, um em 2013, outro em 2014, além do Campeonato Mineiro do ano passado. Ele comandou a Celeste em 168 jogos e conquistou 105 vitórias, 32 empates e só 31 derrotas. Justo, Celso Cardoso? Não, claro que não, obviamente que não. Justo, Chico Lang? Não. Também técnico não. Acho que tinha que esperar mais um pouco. Não dá para entender isso, técnico gente. Bicampeão brasileiro. É? Fez um belíssimo trabalho no Cruzeiro. Ganhou o troféu Mesa Redonda. Mandou embora. O Cruzeiro se desfez de jogadores como o Everton Santos, me deu um branco agora no outro menino também. O Goulart lá. O Ricardo Goulart. Ricardo Goulart. Quer dizer, perdeu a base ali do meio campo, sabe? E aí você tem que reconstruir um time. E aí o que acontece quando você reconstrói um time? Você precisa de tempo para dar aquela liga. E aí demite o técnico assim, é de uma falta de respeito. Dizem que o Luxemburgo está chegando por lá. Ele já vai amanhã, quarta-feira, deve estrear chegando para assumir o lugar do Marcelo Oliveira. Mas, sinceramente, o futebol brasileiro, eu disse aqui que a gente vai ter uns 10 técnicos demitidos até a 10ª rodada. Já estamos no 5º ou 6º? Não, é o 4º, né? O quarto. Quer dizer, então... É que o Lucha tem uma história vencedora também lá, né, Chico? Não, tem uma história vencedora, é um bom treinador. Só que o Marcelo Oliveira é um treinador mais, vamos dizer assim, mais atualizado, né? Sem dúvida nenhuma... Foi 2 vezes campeão. O cara ganha 2 títulos nacionais por um time, depois leva como diria o Valk, um pontapé nos fundilhos. Que ele repetiu mais ou menos o que o Muricy fez no São Paulo. O Muricy foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, mas não conseguiu ganhar a Libertadores. Foi ganhar a Libertadores do Santos, né? Então, agora, ele aconteceu a mesma coisa. Ele ganhou 2 vezes o Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu passar das quartas da Libertadores. Nem no ano passado, nem hoje. Então, por isso que ele caiu. Mas eu acho injusto. E ele é um grande treinador. O time que levar o Marcelo Oliveira pode estar certo que vai chegar na bica do título aí brasileiro, sem dúvida nenhuma. Alô, Mojimirim, esse é o técnico. O Lucha ganhou a tríplice coroa lá, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e dizem as más línguas que ele aceitou ganhar bem menos do que o técnico anterior. Hora de falar do Santos, que amanhã vai subir a serra para enfrentar o São Paulo no Morumbi. O repórter Adriano Dolfi acompanhou a preparação do Peixe no CT Rei Pelé. Confira. Boa noite, Michele. O técnico Marcelo Fernandes realizou agora há pouco o último treinamento antes do clássico contra o São Paulo nesta quarta-feira, 21h, no estádio do Morumbi. A grande dúvida está no setor ofensivo da equipe, já que o treinador não conta com o Robinho, que está servindo a seleção brasileira que vai disputar a Copa América no Chile. As opções são o meia Rafael Longini, destaque do Audax no Campeonato Paulista com 8 gols marcados, e ainda Gabriel, um atacante que aí sim não teria grande alteração no esquema tático do treinador. Ricardo Oliveira, outro atacante da equipe, falou sobre o treinamento de agora há pouco que contou com portões fechados.
em parte da atividade. Nosso elenco tem peças que o Marcelo acaba optando por essas e arma um esquema dentro daquilo que a gente está acostumado a jogar. Obviamente que vai sair um jogador da qualidade do Robinho, vai entrar um outro jogador com a qualidade dele próprio e vai acrescentar aquilo que o time precisa. Então é procurar concentrar naquilo que nós precisamos fazer e dar todo o suporte para o jogador que vai estar entrando. Ricardo Oliveira, por sinal, foi artilheiro do Campeonato Paulista, mas agora no Campeonato Brasileiro vive um jejum de gols. Não marcou ainda nenhum tento com a camisa do Santos. Ele falou sobre a ansiedade em voltar às redes. Isso é uma coisa que não me tira o sono, não me preocupa, desde que a gente consiga fazer e criar opções, dar oportunidades para os nossos meias e ter algumas opções de gols também dentro do jogo. Eu tenho certeza que o gol vai sair, espero que seja já nesse próximo jogo, porque para isso eu estou dentro de campo, para fazer gols e ajudar o time com um bom desempenho, mas a ansiedade já faz parte de um passado, eu continuo focado no trabalho, acreditando que o gol sempre vai sair no próximo jogo. Tá aí o Ricardo Oliveira falando sobre a ansiedade em voltar a marcar um gol com a camisa do Santos, fato que ainda não ocorreu no Campeonato Brasileiro. Santos que tem 5 pontos ganhos no torneio e não vence há 3 partidas. Voltamos aos estúdios, Michele. Tá certo, Adriano Dolfi. O São Paulo mais uma vez vai ser comandado pelo técnico Milton Cruz. O repórter Fernando Gavini esteve no CT da Barra Funda conferindo mais um treino do tricolor. Técnico novo, filosofia nova. O período é de adaptação tanto para comandante como para comandados. A terça-feira foi apenas o segundo dia de trabalho de Juan Carlos Osório no São Paulo. Mas as impressões iniciais são as melhores possíveis. Olha, as primeiras impressões são muito boas. Ele está observando bastante, vendo como é a forma de trabalhar, mas sempre está participando. O treinador, no entanto, ainda não estreia no clássico desta quarta-feira contra o Santos, porque está sem visto de trabalho. Por isso, Osório tem mais observado, enquanto Milton Cruz, que será o técnico contra o Peixe, coloca a mão na massa. Antes do treino começar, o colombiano conversou por cerca de 15 minutos com todo o grupo. E ao longo do treinamento, chamou alguns jogadores para um bate-papo particular. Difícil é saber se todo mundo entendeu. Quando ele fala um pouco devagar, a gente, tipo, no meu caso, eu consigo entender, né? Mas, por exemplo, igual quando ele estava hablando com o Centurião, ficou meio complicado de entender. Então o bilhete também, né? Vai ser complicado ali na hora de vir o bilhete. Tomara que o Milton que escreva pra gente. Adaptar e mostrar futebol. Osório já disse que é adepto do rodízio de jogadores para poder dar chance a todo o grupo. Os reflexos já estão sendo vistos dentro de campo. A gente estava até brincando ontem, né, que no treino saiu até faísca. Justamente por causa disso, que quando muda o treinador é uma outra situação, são outras coisas. Uma nova situação também espera viver Carlinhos a partir de agora com o novo treinador. Ao lado de Ganso, que volta ao time no lugar de Luiz Fabiano, Carlinhos será uma das novidades da equipe que enfrenta o Santos nesta quarta-feira. Ele entra na vaga de Reinaldo, expulso contra o Internacional. Contratado para ser titular, o lateral esquerdo tem sofrido com lesões neste primeiro semestre e só disputou 9 das 31 partidas do São Paulo nessa temporada. Infelizmente aconteceu uma lesão de joelho que foi circunstância, pode acontecer com qualquer um, mas poderia ter sido pior. E aí quando você está no começo de pré-temporada, para você pegar o ritmo de jogo, já é complicado. Imagine quando você está começando a pegar o ritmo de jogo, você se machuca e fica de mais de um mês parado. A oportunidade está vindo e eu tenho certeza que se não houver nenhum problema como esse, as coisas vão se encaminhar como sempre se encaminhou.
Seguinte, o nosso contato agora é com o repórter Felipe Esboril, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando o Corinthians, que vai ter nos 2 próximos jogos contra o Grêmio, amanhã em Porto Alegre e no sábado contra o Joinville em Santa Catarina, a chance de se recuperar no Brasileirão. Cadê o Esboril, João? Põe o Esboril na tela, diretora. Aê, boa noite, Esboril. Michele, boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Como você disse, Michele, a gente fala ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, no frio e escuro CT Joaquim Grava, depois da última movimentação comandada pelo técnico Tite, antes dessa partida contra o Grêmio em Porto Alegre. Os jogadores já estão no aeroporto aqui próximo, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, onde vão embarcar daqui a pouquinho para Porto Alegre para esse jogo de amanhã às 10 da noite. O técnico Tite e os jogadores ficaram apreensivos na tarde desta terça-feira. Tudo por causa do alerta que continua ligado, o alerta da segurança. Carros de polícia, da Polícia Militar e também seguranças particulares ficaram rondando aqui o CT durante o treinamento. Claro, esperando uma manifestação que não aconteceu. Tudo tranquilo por aqui, pelo menos por enquanto, até a próxima derrota ou, quem sabe, a próxima vitória. O técnico Tite nos visitou aqui na sala de imprensa e confirmou que o time terá mudanças para esse jogo contra a equipe do Grêmio. Sai Ralf, entra Christian, o incontestável Ralf, 5 anos como titular, perde a vaga. E o técnico Tite explicou por quê. Trouxe o Christian e o Ralf para conversar comigo. E com as seguintes palavras que eu coloquei: eu não meço quem é melhor do que ninguém, mas eu tenho a condição de encontrar um momento, e o momento bom dos treinamentos e dos jogos que participou é de Christian, por isso a oportunidade. O técnico Tite também confirmou a alteração no ataque. Petros dá lugar a Mendonça. Do jogo anterior, o erro que eu cometi, e aí foi antes, é de tirar a profundidade da equipe. Eu quis aproveitar um momento bom do jogo anterior do Petros em relação ao Fluminense. Há 2 articuladores, essa é a ideia sempre da equipe, de ter 2 médios, de ter 2 articuladores para 2 atacantes. Porém, o momento, eu busquei, e ela perdeu profundidade. Retoma o Mendonça, para ter 2 jogadores agudos, que compridam o campo, que atacam o espaço, aí chama o que tu quiser, daí tá, são 2 jogadores de velocidade, 2 articuladores e 2 homens que trabalham mais por trás da linha da bola. Queria que você falasse um pouco da logística. O time vai para Porto Alegre daqui a pouco, fica lá no sul depois do jogo e enfrenta no final de semana o Joinville. Isso foi uma ideia tua, foi ideia da diretoria de futebol, foi para poupar os jogadores? Queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Quarta 10 horas, sábado 10 horas, 72 horas tu retorna para São Paulo, vai para lá de novo, tu perde tempo inclusive de treinamento. A logística mais racional é fazer Porto Alegre, Joinville e esses trabalhos na sequência. Corinthians que deve voltar a São Paulo domingo. Última informação rapidinho, Michele. Emerson Sheik treinou entre os reservas e não deve mais vestir a camisa do Corinthians. Isso porque o contrato dele se encerra no meio do ano. E o técnico Tite, justamente nessa entrevista coletiva, comentou que vai poupar o jogador, não relacionou ele para o Clássico, por exemplo, por medo de uma lesão. E aí sim o Corinthians teria que estender o vínculo com o jogador até ele se recuperar para que ele possa ir para outro time. O Vasco da Gama parece ser o favorito para levar o Sheik. Tá bom, Michele? Tá certo, Esboril. Muito obrigada. Boa noite para você. Bom descanso. No Palmeiras, a expectativa gira em torno da confirmação de mais um reforço para a sequência da temporada. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Nem parece que o Arouca chegou outro dia no Palmeiras. Desde a minha chegada aqui, eu fui muito bem recebido, não só pelos atletas, mas por todos os funcionários do clube. E eu já estava me sentindo em casa, né? E pelo elenco que foi montado, como eu falei também, que muitos jogadores em tão pouco tempo, deu liga, a gente conversa bastante, brinca bastante. Tão à vontade que o volante revela os segredos que ajudaram a estancar a crise antes da vitória sobre o Corinthians. O diretor executivo na intimidade do vestiário.
Alexandre Matos, mas que conversou com a gente, não foi exatamente uma cobrança, e sim uma confiança no elenco, né? Porque a gente estava passando por aquilo ali, então ele mesmo foi fundamental, porque ele sabia que não podia deixar o elenco desanimar. Atletas experientes que bateram no peito. Sou líder Fernando Paz, tem o Zé Roberto, tem outros jogadores também que gostam de conversar, então, mas o importante é que quando tá todo mundo junto ali, a gente acaba conversando em prol do Palmeiras. União em torno do professor que começava a ser contestado. Eu acho injusto ser apenas um treinador, mas como eu falei, em nenhum momento aqui no grupo a gente passou pela cabeça dos jogadores do Oswaldo sair, pelo contrário. A gente sabe do potencial dele, sabe o quanto ele é justo, quanto ele é trabalhador, quanto ele é vencedor. Ele ainda reconhece os defeitos da equipe. Acho que falta ter uma regularidade, uma sequência boa de vitórias. E isso que a gente almeja, né? Em busca dessa firmeza, vem aí o 22º reforço da era Alexandre Matos no Palmeiras. Com a ida de Paulo Guerreiro para o Flamengo, Alexandro perde espaço na Gávea e deve pintar por aqui na academia nos próximos dias. O próprio professor Oswaldo de Oliveira já confirmou o interesse no atleta. Se viesse, com certeza vai ser muito bem-vindo, vai ser muito recebido, porque se trata de um grande jogador. Um jogador matador, um cara que faz gol mesmo por onde passou, todos os clubes que passou fez bastante gols, tem uma média de gol muito boa. E jogador bom é sempre bem-vindo, né? Sem dúvida vai nos acrescentar bastante. Bom, jogador experiente, né? O Alexandre, jogador experiente, irmão do Richarlison, é bom que se lembre, né? Para quem não sabe, ou para quem se esqueceu. E no Flamengo foi um sucesso. Passou pelo Cruzeiro, também foi muito bem. Enfim, é um bom jogador. Um jogador já bem experiente, para cima dos 30, mas que pode ser muito útil para o Palmeiras, sim. Por que não? Eu acho que o Palmeiras está certo. Está dando sopa aí na praça, né? O negócio é pegar. O Palmeiras tem bastante atacantes, mas ninguém se firmou até agora, essa é a verdade. Tem o Rafael Marques, tem o Cristaldo, tem o Leandro Pereira, que era chamado de Leandro Banana. Enfim, o próprio Leandro, que joga um pouco mais aberto, mas é atacante também. O Alexandre, ele tem o perfil de finalizador, né? Homem de área mesmo. Esse é homem de área mesmo. Mas o Palmeiras também já tem o Cristaldo, que é um fazedor de gols, mas não conseguiu se firmar. E o próprio Rafael Marques, né? Marcou gol aí contra o Corinthians. São 4 atacantes. Mas o Rafael Marques é mais segundo atacante. Para um campeonato longo como o brasileiro, acho que é um bom reforço, mas se bobear, chega para ser titular. Porque ninguém se firmou até agora no Palmeiras. Muito bem, Marco Polo Del Nero deve renunciar ao cargo de presidente da CBF, 70% dos votos. Beijo pro Rafael Azevedo, produtor da TV Gazeta, que hoje faz aniversário. Rafa, muita saúde e felicidade para você, pra Gláucia e pra Giovana, sua filhinha. Um beijão, meu querido amigo. Chico, por hoje é só, terminou, né? Passou rápido, né? A gente tinha que ter mais 1 hora de programa para falar tudo que a gente tem na cabeça. Bom, e nós nos vemos daqui a pouquinho novamente no Jornal da Gazeta. Você fica com o Celso lá no jornal, vai ser bom. Até já. Tchau. Tchau, um beijo.